Agora sim, está funcionando o microfone, Agora né? tá. Agora você vai poder entender como que a depressão fez a Roberta pensar em desistir de tudo. Porque se você está aí agora passando por isso, você está sendo oprimida por essa doença na sua alma, e isso está fazendo você até pensar em desistir, pensar em acabar com tudo, a história dela vai fazer você entender que se você fizer o que ela fez, a sua vida vai mudar. Conta pra gente, Roberta, aí, o que que fez você entrar em depressão? O que que fez você ficar tão triste, tão revoltado ao mesmo tempo? Eu sempre, desde os meus 6 anos de idade, comecei com depressão. Eu fui uma criança muito doente, minha mãe era doente também, então isso acabava me deixando muito triste. E eu tinha insônia também, desde criança, e eu tinha uma tristeza profunda que eu não sabia explicar o que que eu sentia. Eu ouvi uma voz dentro da minha cabeça falando que quem iria acreditar em mim, né? Porque uma criança de 6 anos de idade falando que tem depressão, tem tristeza, isso não existe, né? Naquela época, né? Aquela época, Naquela, né? mais de Quando, 30 anos mais de atrás, 30 anos atrás. isso. Não tinha Não, não se falava não se tanto. falava depressão, falavam que não era coisa, era frescura Ah, isso, né? ainda falam até hoje, É, mas hoje se mas ainda fala mais para mais. uma criança, aí Hum, isso sim seria uma frescura, né? Porque criança, que preocupação que tem? Nenhuma, né? E então, como por eu ser muito doente, eu ficava muito triste, porque eu não conseguia brincar, fazer as coisas. Eu tinha asma na época, tinha bronquite muito forte. Minha mãe tinha todos os sintomas também de câncer, então isso eu via as outras famílias, eu via as outras crianças, então eu ficava triste com isso. Então, meu rendimento escolar também sempre foi muito ruim. Como eu falei, tinha insônia. Então, eu lembro que a hora que eu conseguia dormir, já estava na hora de levantar. E com 9 anos de idade, a gente foi morar nos Estados Unidos. E eu lembro que naquela época eu pensei assim, agora eu vou ser feliz, né? Vida nova, com um país novo, mas eu estava muito enganada. Porque eu cheguei lá, não falava inglês, escola nova, país novo, cultura tudo novo ali. E aí eu fui me afundando cada vez mais em depressão, mas eu não falava nada. Eu você ficava sofria quieta, eu calado. sofria calada. Eu sentia um aperto muito grande no meu peito, muito grande, que chegava a sufocar. E então isso foi dos meus 9 aos 15 anos que eu morei lá, né? E quando a gente voltou para o Brasil, eu falei, agora sim eu vou ser feliz. Porque eu achava que eu morando lá, o problema era eu estar fora do Brasil. Mas quando eu voltei para o Brasil, eu percebi que não. Tem gente que quer sair do Brasil e ir para os Estados Unidos porque ela pensa que se sair daqui vai viver uma vida melhor lá. E você saiu daqui, foi para lá e pensou, não, eu Isso, estou com depressão nos Estados Unidos porque eu não estou no Brasil. Quer dizer, quando a exatamente. pessoa ela tem um problema na alma, ela pode estar em qualquer lugar do mundo. O problema espiritual vai acompanhar ela. Não importa se você está nos Estados Unidos, se você está em Marrocos, se você está na Grécia, se você está no Brasil, se você está numa praia maravilhosa, ou se você está no Rio, não interessa. Quando a pessoa está doente da alma, aonde ela vai, a dor está acompanhando ela. Veja que a Roberta saiu do Brasil, que é o sonho de muita gente. Vou lá para os Estados Unidos, tentar Estudar fora. estudar fora, aprender outro E eu idioma. vinha para o Brasil passear também. Nesses Então, 6 anos, a gente vinha uma vez por ano. E eu era feliz, entre aspas, quando eu vinha passear aqui. Ficava 15, 20 quem olhava dias. para você, para sua família, pensava, é uma vida muito boa. Exatamente. Mora fora, fala inglês, estuda nos Estados Unidos, vem passear no Brasil. Hum. Pensava que eu tinha uma vida perfeita, mas estava muito enganada. Muito, muito. Eu cheguei a repetir de ano 2 vezes. E quando isso ia acontecendo, aí eu ficava mais triste ainda. Porque eu queria conversar com alguém, mas eu não tinha com quem conversar, não tinha com quem desabafar. Então, quando a gente retornou para o Brasil, eu iniciei um relacionamento. E quando esse relacionamento chegou ao fim, eu, eu me acabei. Me acabei. Durou um pouco mais de 1 ano. Eu fazia dessa pessoa o meu tudo, meu sol. Então, quando essa pessoa falou, não quero mais, eu falei, o que que vai ser da minha vida? Então, eu cheguei a ficar 15 dias trancada dentro de um quarto e pesando 39 Quer dizer, quilos. você já vinha com os problemas emocionais desde a sua infância, Uhum. aí viajou para os Estados Unidos, pensou lá, vou viver uma vida melhor. Foi crescer lá, estudou, trabalhou, Uhum. conquistou, mas aquilo não conseguiu resolver o teu Não. vazio.
Aí você arrumou um namorado. Isso. Eu tinha um complexo muito grande de inferioridade. Eu me sentia a pior de todas. Não, eu nunca me senti bonita o suficiente, inteligente o suficiente. Eu falava assim, eu não sei fazer nada. Eu não tenho nenhum dom, não sei nada. Então, eu me sentia cada vez pior, porque às vezes eu via as pessoas tirando nota boa, arrumando um emprego, tendo um relacionamento, e eu não tinha nada disso. Então, eu ia me afundando cada vez mais. Mas se alguém me perguntar, você está bem? A minha resposta era, eu estou ótima. Eu sempre estava com um sorriso no rosto, mas só eu sabia a tristeza que eu sentia quando eu colocava minha cabeça no travesseiro. Quais eram os pensamentos que vinham na sua cabeça quando você chegava em casa e colocava a cabeça no travesseiro? Para mim era uma tortura dormir. Chegava à noite, quando chegava a hora de dormir, era uma tortura. Primeiro que eu já não dormia. Segundo que eu ficava pensando muito no que iria acontecer. Então, assim, eu tinha aquele pensamento muito acelerado do que eu tinha que fazer, o que eu ia falar, o que ia acontecer. Às vezes, coisa que eu não tinha nem domínio, né? Não tem coisa assim que a gente não consegue dominar de uma situação, mas eu ficava pensando. Então, ali batia a insônia, o medo, o desespero. Eu pensava, o que vai ser de mim? Porque eu não conseguia estudar, não conseguia trabalhar, não conseguia fazer nada. Imagina ficar 15 dias deitada numa cama, sem conseguir levantar no escuro ainda. Sem tomar banho? Tomar banho, eu tomava. Eu chegava a tomar 7, 8 banhos por dia, porque eu me sentia suja. Quer dizer, você vê como é que a depressão ela se manifesta de várias formas em cada pessoa. Há pessoas que, por conta dessa doença, ela não toma banho. Você já tomava banho direto. Eu tomava, e não era banho de 10, 15 minutos. Eu ficava 1 hora, 2 horas tomando banho. Olha que situação. Quer dizer, além de você ficar trancada, você se sentia suja. Eu me sentia imunda. Tem gente que está ali suja, mas ela não está nem aí, ela não se preocupa, porque ela não tem força nem de se levantar da cama. Se você está aí agora assistindo a gente, e você está aí, faz tempo que você não toma banho, faz tempo que você não vê a luz do sol, faz tempo que você vive trancado no quarto escuro. E a única coisa que você tem é uma TV aí ligada agora. Você estava aí com o canal trocando e parou nesse programa porque quando fala de depressão você se interessa. É o assunto que você mais busca na internet, é a depressão, formas de tratar a depressão. E você acabou encontrando a gente aqui agora. Você sabe o que é isso? É Deus dando para você um sinal de que Ele é contigo e Ele pode mudar a tua vida. Então, pega o seu telefone aí agora. Por exemplo, eu tenho aqui a Bia, que está conosco, a Helena, a Vanessa, que está aqui pelo Instagram do Depressão Tem Cura, o Fábio, Magalhães, que estão aqui com a gente de novo. Forte abraço para você, Magalhães. O Márcio, a Juana, e tem muita gente assistindo a gente agora. Se você está aí agora, se está precisando conversar, entre em contato com a nossa central de atendimento. A gente está aqui ao vivo por você. Nós estamos aqui nessa madrugada mostrando a história da Roberta para despertar em você essa fé que você tem, que você precisa começar a usá-la para combater esse mal que está te afligindo. Eu vou mostrar, Roberta, alguns sintomas que geralmente uma pessoa que tem depressão tem. Eu queria que você falasse quais desses aí você tinha. Eu tinha tristeza, solidão, automutilação. Eu tinha vontade, mas eu nunca tive coragem. Sentimento de culpa, falta de sono, vontade de sumir, desejo de suicídio. Eu morava no 11º andar, eu olhava para o balcão, eu tinha uma vontade enorme de me jogar dali. Eu ficava olhando para baixo. Quantas vezes de madrugada que eu não acordava, porque eu acordava desesperada, acordava triste. Eu olhava para o balcão e tinha vontade de pular ali, de acabar com a minha vida. Quer dizer, desses sintomas todos ali, você... Só a automutilação que eu não Os outros tudo fazia parte da fazia tua parte vida. da minha vida. Veja que a situação dela é igual à sua. A que ela vivia, a situação que ela vivia é igual à sua. Mas mostra aqui como é que ela está hoje. Não é porque ela está com maquiagem, não. É porque a mudança foi completa. A mudança é completa. Quando a alma ela é livre da depressão, a vida muda. Quando a alma é livre das doenças espirituais que fazem você se sentir assim triste, oprimido, para baixo, pensando que é o fim, que ninguém mais se importa com você, quando a alma é curada, então você consegue viver. Conta pra gente qual foi o momento mais difícil que você enfrentou, Roberto. O mais difícil foi quando eu perdi meu pai.
Hum. Ele ficou nos Estados Unidos, eu e minha mãe ficamos aqui no Brasil, e quando ele faleceu, então foi um choque muito grande para mim, porque eu tinha alguns anos que a gente não se via, e quando ele faleceu, foi outro momento da minha vida que eu falei, o que vai ser de mim? E eu tive que ir até lá, velório, essas coisas, nos Estados Unidos. Quem olha naquela época, assim, há 13 anos atrás, quando ele faleceu, quem olhava para minha foto, quem olhava para mim, é como eu falei para o Senhor, eu colocava uma máscara. Porque se perguntasse para mim, você está bem? Eu falava, eu estou ótima. Eu não chorei no velório, não consegui chorar, porque minha ficha ali naquele momento não caiu. Eu engoli o choro e segui a minha vida. Só que quando eu voltei para o Brasil, eu demorei mais ou menos um mês para minha ficha cair, para eu entender que ele tinha falecido. E toda vez que eu ia dormir, a única imagem que eu tinha dele era ele no caixão. Eu não conseguia pensar em nada, nada, Aquilo nada, piorou, nada. então, aquela Piorou, situação que você estava piorou. vivendo. A minha depressão, ela oscilava. Então, assim, tinha momentos que eu estava feliz, que eu estava legal, mas aí dava aqueles picos que eu não conseguia sair da cama, não Tipo, conseguia... como se você tivesse controlado. Exatamente. Era uma depressão controlada. Exatamente. Uma hora ela ficava quietinha e você conseguia viver. Isso. E outra hora ela vinha e te colocava Ela vinha no quarto. me colocava para baixo, assim, de eu não conseguir trabalhar, eu sentar na frente do computador, eu saber o que eu precisava fazer e não conseguir produzir. E quando vinha uma notícia ruim ou alguma situação difícil, aí você se afundava Aí eu me ainda mais. afundava mais. Só que como eu falei, eu colocava uma máscara. Quem olhava para mim, a Roberta, ela tem uma vida perfeita, porque eu tinha emprego, né? Depois eu com muito custo eu consegui fazer faculdade, muito custo mesmo, muita força de vontade, mas eu tinha empregos bons, eu já estava namorando com meu marido, a gente tinha comprado apartamento, a gente tinha tudo, mas eu estava afundada na depressão. Eu era uma pessoa triste. Foram 27 anos de depressão. Durante 27 anos eu fui uma pessoa triste. Eu tinha momentos felizes, mas eu não conseguia ter alegria ali. Eu não conseguia ver felicidade nesses momentos bacanas, né? Terminar a faculdade, conseguir um emprego legal, conseguir conquistar as coisas materiais, mas eu não tinha alegria, porque aquilo não me preenchia. O vazio continuava. Continuava. Eu chegava de madrugada, assim, quando eu conseguia dormir, eu acordava assustada e parecia que tinha alguém me sufocando. Eu sentia, parecia uma mão assim me sufocando. Eu acordava assustada, chorando. Então, eu tinha tudo para ser feliz, mas não me faltava nada material, nada. Você contava isso para as pessoas, para alguém? Não. Você não contava? Nunca consegui contar, porque eu tinha vergonha de contar. Eu tinha vergonha de me mostrar que ali eu estava numa fragilidade, que eu precisava de ajuda, né? Como eu falei, a depressão ela é tratada como frescura, mas não é. Eu queria gritar, queria conversar, queria falar, mas eu não conseguia. Pela vida que você levava, quem olhava para você podia dizer assim, ela não tem motivo para estar assim. Exatamente. Então, realmente, eu entendo que você ficava ali retraída, com medo de ser mal compreendida. De ser julgada, né? Eu lembro uma vez que eu andando, eu vi um cachorro de rua, eu desejei morar na rua. Eu falei, acho que a pessoa que mora, o cachorro de rua, ele é mais feliz do que eu, que tenho tudo. É triste, né? Pensar assim, mas eu falei, eu queria sair dessa vida. Eu achava, às vezes, que eu tinha que mudar de casa, mudar de emprego. Eu não parava em emprego. Eu sempre tive empregos muito bons, mas eu não parava. Porque eu achava que o problema era ali. O problema era o lugar onde eu estava trabalhando, o salário que eu ganhava. Então, aí eu mudava. Aí eu ganhava mais, a empresa melhor. Mas nada ali me supria, porque o vazio continuava. Como é que você mudou essa situação? O senhor perguntou qual que foi o momento, né, o meu fundo de poço. Teve esse, do meu pai, do luto. E eu tive também, eu comecei a ter síndrome do pânico. Como eu falei, minha depressão ela era controlada. Então, eu acostumei a sentir aquela dor.
Mas chegou um momento que eu estava cansada já de sentir aquela dor, de ficar numa montanha-russa. Uma hora você está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Então, eu comecei a ter síndrome do pânico, eu comecei a não querer sair de casa, a não fazer nada dentro de casa. Eu comecei aí sim, eu comecei a não querer tomar banho. E quando aconteceu isso, eu falei assim, não, não dá. Isso daqui para mim já deu, eu preciso mudar essa situação. Porque eu lembro que ficava louça da semana inteira ali, e eu nunca deixei louça, nunca deixei de fazer as coisas dentro de casa. E quando eu percebi que eu estava ali me afundando, querendo a não tomar banho, a não me arrumar, eu falei, ah, não, isso aqui já deu para mim. Não quero mais isso, eu quero viver. Eu começava, como eu falei, eu morava no 11º andar, eu queria pular. Eu falava, gente, mas eu acordava de madrugada, eu via a cidade inteira ali toda apagada. Eu falava, será que só eu sinto isso? Será que é normal? Só eu, essa hora, madrugada, tá aqui sentindo essa dor na alma, pensando em suicídio. Eu falei, ah, não, para mim não dá mais. Eu preciso mudar de vida. E foi aí que eu lembrei do Depressão Tem Cura, lembrei da palavra de Deus, né? Eu lembro que me veio muito forte a igreja na cabeça. Então, foi uma madrugada que eu já não dormia. Então, a primeira coisa que eu fiz de manhã foi ir para a igreja. Porque eu sabia que ali Jesus ele podia mudar a minha vida. E você não encontrou em lugar nenhum do mundo, aqui você encontrou. Eu encontrei, que eu encontrava, o que eu não encontrei em viagens, em restaurantes, em passear em lugares que eu sempre quis, em coisas, bens materiais, eu encontrei no Senhor Jesus. Como é que está a tua vida hoje? Hoje a minha vida ela é transformada. Hoje eu sou uma pessoa feliz. Antes eu fui uma pessoa triste durante 27 anos e agora tem 4 anos que eu sou uma pessoa feliz. Que bacana, né? Hoje eu sei lidar com os meus problemas, mesmo meu marido. Hoje eu sei lidar com os meus problemas. Eu passo por problemas como qualquer outra pessoa, mas hoje eu sei lidar com ele. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu queria que colocasse ela em tela cheia, por favor. Eu queria que você me respondesse. Você viveu com depressão durante 27 anos. 27 anos. Esses 27 anos você viajou, você trabalhou, você fez de tudo para preencher essa dor. Não foi preenchido. Não. Quando você veio aqui, você foi ajudada e a depressão acabou da tua vida. Não teve mais depressão. Não. Você teve alguma recaída? Você teve alguma situação assim que você se lembra que você teve que voltar a colocar novamente aquela máscara ou você ficou curada, completamente curada? Curada completamente. Sem Curada, recaída. sem recaída. São 4 anos sem recaída. Eu não sei o que é ser uma pessoa triste. Acabou aquela depressão. Acabou aquele vazio que eu sentia. Acabou aquela angústia também que eu sentia. Às vezes eu estava num momento de família, um momento feliz, e eu sentia uma angústia tão grande na alma que eu tinha vontade de chorar, de sair gritando. Não tenho mais isso. Você falou que a depressão que você tinha ela era controlada. Uma hora ela estava lá quietinha, outra hora ela vinha e te destruía. Isso. Hoje ela está controlada ou você realmente foi curada desse problema? Eu sou curada da depressão, curada. 4 anos curada, que hoje eu sorrio, hoje eu sou uma pessoa feliz, eu não tenho mais aquela máscara. Eu aprendi que para ser curada, eu tive que deixar o meu orgulho de lado. Eu tive que deixar o orgulho e a vergonha de lado, e ali eu aprendi, né? Aqui, com o Senhor Jesus, eu aprendi a mudar essa situação. Pagou quanto? Nada. Ninguém te cobrou? Nunca me cobraram nada. Eu fui acompanhada por pessoas, me ajudavam, me mandavam mensagem, perguntavam como é que eu estava. Aí foi que eu aprendi. Quando a pessoa perguntava, você está bem? E eu falava, não, hoje eu não estou bem. Aí eu conversava com a pessoa me dava uma palavra de fé, uma palavra que me colocava para cima.
E ali eu fui aprendendo a lidar com as situações. Ali fui aprendendo a entregar a minha vida para o Senhor Jesus. E mudou totalmente a minha vida. Que bacana. A Roberta é um testemunho vivo que prova para você que você também pode vencer a depressão, a ansiedade, o pânico, qualquer que seja o seu problema, tem cura. Hoje ela está aqui, ó, sem recaída, sem remédios, sem ser controlada. Hoje ela está curada, literalmente curada. E não é uma história assim que a gente vê e arrumamos aqui, contamos para você. Não é real. É um fato real. Quem viveu e conviveu com ela sabe o que ela está falando. Está falando de um programa de alcance nacional, mundial, através das redes sociais. Então, se você está aí, você quiser conhecer melhor a história dela, você estará aonde nessa sexta-feira? Na Avenida Paulo Facini, 705. Ali em Guarulhos. Isso, na né? Catedral de Guarulhos. Catedral de Guarulhos. Se você quiser saber mais sobre ela, chega lá e fala, eu quero falar com a moça que eu vi na televisão essa madrugada aí, com a Roberta. Eu quero conversar com ela, eu quero saber como é que ela venceu, porque se teve jeito para ela, vai ter para você também. Mas o que faz a diferença é que ela creu. Ela creu, ela estava lá na madrugada acordada e ela lembrou, eu vou lá. E hoje você está aí vendo. Então, hoje, sexta-feira, você vai vir aqui e você vai alcançar a sua libertação, como ela alcançou. Tá certo? Roberta, muito obrigado pela sua história, pelo seu depoimento. Antes de você ir, eu queria que você falasse com quem está em casa. Olha nessa câmera aqui, Roberta. Olha para cá. Qual a mensagem que você deixa para essa pessoa que está te vendo agora, que diz assim, para mim não tem jeito, porque tem muita gente falando assim, eu estou cansada, eu sou bipolar, eu tenho depressão há tantos anos. Qual a mensagem que você deixa para essa pessoa? Tem jeito sim para você, dê uma chance, vá a uma Universal essa sexta-feira, procure ajuda, fale, não tenha vergonha. Eu passei 27 anos triste, depressiva, com síndrome do pânico. Então, se teve jeito para mim, tem jeito para você também. Só dê uma oportunidade. E é isso que você precisa fazer. Deu certo para ela, vai dar certo para você também. Nós aguardamos você aqui no Templo de Salomão ou na Universal mais próxima. Não deixe passar essa oportunidade de você vencer essa dor que você tem na sua alma, tá bom? Roberta, muito obrigado pela sua história, pelo seu depoimento. Deus abençoe você. A gente vai a esse intervalo e eu já volto.